Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bênção, que bom estarmos juntos para meditarmos a palavra de Deus. Hoje vamos meditar João, capítulo 7, versículo de 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Irmãos, veja a divisão por causa de Jesus. A divisão de pensamento. Cada um pensa uma coisa sobre Jesus, não muito diferente do que nos dias de hoje. Nos dias de hoje há uma confusão sobre Jesus. Até os dias de hoje muitos não sabem quem é Jesus. Um fala uma coisa, outro fala outra. E para muitos é até relativo. O importante é o que ele é para você. Então, se para você ele é um profeta, se para você é isso, se para você é uma energia, se para você é aquilo outro, não tem problema. O importante é cada um se sentir bem com aquilo que acha e com aquilo que pensa. E nós devemos respeitar todos os tipos de pensamento. Ok que a gente tem que respeitar quem pensa de um jeito, quem pensa de outro, mas a verdade é a seguinte, nós temos que nos questionar, mas qual é a verdade? Qual é a verdade? Alguns diziam: "Este verdadeiramente o profeta." Então alguns acreditavam que Jesus era só um profeta. Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia?" Outros: "Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Irmãos, como é importante a gente conhecer Jesus. Esta é a realidade mais importante das nossas vidas, saber quem é Jesus. "Também vós vos deixastes enganar?" Mas, na verdade, quem estava sendo enganado era eles. Eles estavam sendo enganados. Enganados pelo seu próprio modo de pensar e interpretar. Se achavam donos da verdade, achavam que estavam interpretando a lei, as escrituras do modo correto. Na verdade, eles estavam sendo enganados. Então, ou seja, eles acreditavam que todo mundo que acreditasse em Jesus estava sendo enganado. Não, eles estavam sendo enganados. Enganados pelo seu orgulho. Enganados pela sua vaidade. E essa é a pior enganação, onde nem eles sabem que foram enganados. Estão cegos. Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Irmãos, Jesus era o cumprimento da profecia, mas eles não queriam acreditar.
Jesus fazia milagres, mas eles não queriam acreditar. Portanto, nós percebemos que eles de fato não queriam acreditar. Eles percebiam que muitas coisas de Jesus se adequavam às profecias. Eles viam os milagres, mas mesmo assim eles não queriam acreditar. Então, para muitos, era uma ignorância, mas uma ignorância culpável. Culpável, pois eles conheciam as Escrituras. Irmãos e irmãs, que eu e você creem em Jesus. Não num Jesus abstrato, mas num Jesus real. Um Jesus a qual eu posso me relacionar com Ele. Que eu e você creiamos em Jesus de verdade. Jesus não é mais um que passou nessa terra. Jesus não é só um profeta. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Isso eu preciso professar, nisso eu preciso acreditar. Jesus é Deus. Você precisa fazer a experiência de Jesus todos os dias na sua vida. Todos os dias. E isto não é se deixar enganar. Enganados estão aqueles que não creem em Jesus. Enganados pelo mundo, enganados pelo diabo. Você que crê em Jesus, você não está enganado. Você descobriu a verdade. Você descobriu o amor. Você descobriu a vida. E é tão verdade isso que a gente ainda tem que levar Jesus para outros que estão sendo verdadeiramente enganados. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.